começando Simplesmente Mulher. Mais uma vez, o Senhor nos concedeu a oportunidade de voltarmos esta semana e estarmos juntinho com você, ligadinho com você, para juntos aprendermos mais um pouquinho de algo tão bom, tão especial para as nossas vidas. Você já sabe que toda semana tem alguém convidado aqui para ter um bate-papo, para falar um pouco da sua experiência de vida, da sua trajetória. E eu acredito, como eu me emociono aqui com os meus convidados, acredito que você também fique aí nos assistindo, ouvindo e vendo cada testemunho maravilhoso. Hoje não é diferente. Hoje está comigo uma mulher guerreira, batalhadora, vencedora no nome de Jesus, mãe, amiga, companheira, professora da EBD. É uma bênção. Está comigo a irmã Tânia. Olá. Bem-vinda, irmã Tânia. Um prazer enorme. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma bênção, uma honra podermos estar aqui para falar um pouco da sua trajetória, falar um pouco do que você já venceu na vida. Não vamos falar das derrotas. Não, essa nós vamos guardar, tá bom? Vamos falar do que Cristo já fez, das suas experiências de vida. Eu sempre digo para os meus convidados que quando nós transmitimos aquilo que a gente já venceu, serve de experiência para quem está lá do outro lado, ouvindo o nosso bate-papo. E é tão bom, de repente a pessoa está naquele dia que está um dia tenebroso, né? Difícil, um dia conturbado. De repente fala, não, eu vou aqui, vou ouvir o que tem para mim. E através da nossa fala, através do nosso testemunho, alguém lá dentro da sua casa recebe algo muito especial. Sim. Isso é muito bom, né, irmã Tânia? Sim, querida. E como estávamos conversando anteriormente, eu creio em Deus que o grande desafio, o grande testemunho como cristãos e o grande objetivo de nossas vidas é vidas em prol de vidas. Sim. Então, quando você compartilha a sua comigo, a minha com você, com todos que nos assistem e os demais que aqui já estiveram, todos nós somos edificados. E eu creio assim que edifica a sua fé, a fé de quem fala, porque recordamos tudo aquilo, em poucos minutos, recordamos tudo aquilo que o Senhor já fez e muitas vezes cai no nosso próprio esquecimento e chamamos a atenção daqueles que estão vivendo algo semelhante ao que já passamos e pela graça de Deus vencemos. Então é algo muito necessário que a nossa fé não permaneça como o Senhor distribuiu, mas que ela cresça, que ela se fortaleça. Tem canções, né, que falam quando a nossa fé é provada, o Senhor nos dá outra chance de vencermos, de vermos a mão dele agindo em prol de nossas vidas. Então a fé é algo que tem que ser exercitado o tempo todo. Imagine diante dos desafios, né? Ao longo das fases da nossa vida. Ao longo da nossa trajetória. Justamente. É o que nós estávamos ali nos bastidores falando um pouco da nossa trajetória de vida. Sim. E alguém um dia vai me entrevistar aqui, tá, irmã Tânia? Vamos trocar os papéis, pode me convidar, vai ser um prazer. Que eu estava contando para a irmã Tânia é uma trajetória de vida que até aqui, eu posso dizer, como diz o salmista, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Se estamos aqui é porque verdadeiramente o Senhor tem sido conosco. Sim. E eu contei a experiência de vida do meu filho, né, do acidente e tal. E a irmã Tânia ficou assim impactada. Mas pode deixar que eu vou contar para vocês depois. Haverá este momento. Haverá este momento, porque é lindo quando nós começamos a relembrar
das coisas boas, maravilhosas que Cristo já fez por nós. Sim. Porque muitas das vezes, irmã Tânia, a pessoa ela fica tão desesperada com o que está acontecendo ao redor da sua vida, que ela esquece do que Cristo já fez por ela. E de repente, aquele momento é tão difícil que ela não consegue lembrar. Se eu estou aqui, é porque Cristo está comigo. Não é mesmo? Esquece. Se eu acordei hoje, é porque Ele me deu fôlego de vida. E muitas das vezes a luta é tão grande que a pessoa não para. Peraí, cheguei até aqui. Eu sou mais do que vencedor no nome de Jesus. Sim. E isso nós temos que carregar conosco, que dia após dia nós somos mais do que vencedores. Porque diante das lutas, as dificuldades costumam tornar nossa visão espiritual míope. Ilma, a gente estava falando até a respeito de óculos, né? Sim. Que nos auxiliam em curtas, médias e longas distâncias. Então, a nossa visão espiritual às vezes precisa ganhar o foco certo para o perto. Aquilo que estou vivendo naquele momento, o grau de dificuldade, o grau de desafio, Sim. o grau de dor. E a dor, ela realmente nos torna, em algum momento da nossa vida, um pouco centralizadores, dá a impressão que só nós sofremos naquele momento. Nós, verdade. E não é verdade. E toda dor, ela vai ser minimizada. No Senhor Jesus, nós teremos muitas as aflições, mas o salmista nos garante, muitas são as aflições, mas o Senhor o livra de algumas? Não, de todas. Então, se a minha miopia para o perto, para o que eu estou vivendo, está deturpada, peçamos ao Senhor, Senhor, me socorre naquele Sim. momento, naquele dia. É uma orientação, é uma força, é uma porção de saúde que o corpo não está correspondendo, é uma orientação de um médico, um tratamento novo, uma estratégia nova para enfrentar uma enfermidade, não sei, mas o Senhor vai dar. Se a miopia é média distância, peça socorro da mesma forma. O Senhor vai nos auxiliar a enxergarmos as coisas que estão acontecendo e trarão consequências. Sim. Em média, longa distância, né? E aí em médio e longo prazo. Em médio e longo prazo. E é aí, irmã Tânia, que vem o nosso socorro. Quando nós depositamos a nossa confiança nele, pedimos o socorro dele. Então pode ser qualquer distância, perto, meio, longe. Ele é o mesmo. É o mesmo Deus. Ele é o mesmo para nos socorrer, para ele estar presente e nos tirar de qualquer dificuldade. Como diz, o mesmo Deus que cura um câncer, cura uma dor de cabeça. Justamente. E talvez o problema sempre a gente fica patinando, tentando se virar. Falando, não, isso aqui eu consigo resolver. E muitas das vezes não é pra gente resolver. E uma coisa que eu aprendi também, eu recordo de uma grande serva do Senhor que ministrou uma vez e ela falou para um grupo de mulheres: tudo o que lhe acontecer durante o dia, grande ou pequena, importância aos seus olhos, fuxica tudo para Jesus. Né? Chega no fim do dia, fuxica tudo para ele. Então conta com detalhes como você se sentiu, se você passou um perrengue muito grande no seu dia a dia, no seu trabalho, se foi humilhado, se você teve algum tipo de prejuízo de todas as ordens. Fuxica tudo para ele, Ilma. Tem duas pessoas que você pode desabafar seus problemas. Você pode fuxicar assim tranquilo. É Jesus, que ele não conta para ninguém. Para ninguém. E o seu espelho também não conta para ninguém. Para si mesmo, né? Para si mesmo. E você vai ficar surpreendido que ao relatar tudo que você viveu ou que você acha que sofreu uma injustiça ou um prejuízo, durante o relato, Ilma, muitas vezes o Senhor
durante a conversa já vai ministrando ao nosso espírito tanto a paz, quanto a força, quanto discernimento. Sim. Às vezes pode ser consequência de uma palavra dura minha, né? A palavra dura suscita a ira. A raiva do outro que me ouve. Então, às vezes eu falei o que quis, escutei o que não quis e fui fuxicar para Deus. Então, Jesus vai falar: olha, Tânia, não devia ter falado assim, não devia ter agido assim. Verdade. Foi uma ação e reação. Então é muito bom fuxicar para ele, viu? É muito bom desabafar no colinho dele. Ele nos entende, as nossas fraquezas. Ele entende, ele é maravilhoso, ele é meigo. Então, olha, tá conselho aí, ó. Então, Jesus e o seu espelho. Fique à vontade. Desaba, abre o coração, se derrame, chore. E a resposta vem para você, né, Tânia? E por falar em resposta, a Ilma me deu a liberdade de partilhar tudo aquilo que, em poucas palavras, eu tenho aprendido na vida cristã. A gente aprende ao longo da vida cristã que o Senhor tem 3 tipos de resposta: não, sim e espere. O tempo de Deus e o esperar em Deus tem sido, ao longo da minha vida cristã, o maior desafio, né? Esperar no Senhor não significa prostrar-me, não significa não me informar, não correr atrás de cruzar soluções. Não. Porque muita gente se equivoca, sim, né? Sim. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Então é algo assim que a gente vai experimentar na vida prática. O nosso Deus, queridos, é um Deus que ouve as orações de todos que se achegam a Ele com verdade e sinceridade de coração. Não tem preferidos, tem aqueles que buscam, e todo que busca vai encontrar, né? Todo que bate, a porta vai se abrir. Então é uma coisa assim que nós temos que experimentar na nossa vida. Não importa o que vivamos, se Deus é conosco, tudo vai ser superado. Toda dificuldade, Ilma, toda dor, porque o mundo é cheio de dores, é cheio de desafios, é cheio de frustrações, de lutas e guerras de todas as ordens, materiais, espirituais, emocionais. Quantas guerras são travadas no âmbito emocional, no campo das emoções, no campo espiritual, porque o mundo espiritual não dorme, está em ebulição o tempo todo. Nós dormimos, nosso Deus não dorme. Deus não dorme, é verdade, tão bom. Minha mãe sempre fala: eu não vou incomodar Deus com alguns assuntos, porque Ele deve estar cansado de ouvir. Eu falei: mãe, a senhora desconhece. Deus não se cansa, nem se fatiga. Nós cansamos diariamente, tanto que precisamos das horas de sono e repouso, senão não somos, né? Não estamos inteiros. Falando nessa trajetória, vamos falar um pouco da sua trajetória cristã. Quando você conheceu Jesus, ou talvez você nasceu em um lar cristão, não sei. Como foi você conhecer Jesus? O início da sua trajetória. Ilma, infelizmente eu vim de um lar onde cada um deveria procurar exercer a sua fé. Meus pais eram católicos, mas não muito praticantes. Sim. E deixaram os filhos à mercê das suas próprias escolhas. E eu sempre tive muita fome de Deus. Na minha ignorância, principalmente na época de adolescente, de jovem, na época de faculdade, eu tinha uma fome absurda de Deus. E eu não conhecia as Sagradas Escrituras. Lamento, bem-aventurado aquele, né, que já conhece a palavra, já come da palavra, já pratica a palavra com pouca idade. Sim. Quem faz isso vai errar menos, com a graça de Deus, né? Os que desconhecem, como a palavra, meu povo perece por falta de conhecimento. Então eu experimentei muito isso. E eu tinha muita fome de Deus, conheci
algumas religiões. Sim. E só que na minha ignorância espiritual, eu sempre orei assim: Senhor Deus, se eu estiver em algum caminho que não me conduza a Ti, me tire, impeça, não me deixe na ignorância, porque eu não sabia qual é o caminho. Eu já amava Jesus, eu conversava com Ele, eu cria nele, sim, mas não conhecia a sua palavra. Sim. Então, viver à luz das Escrituras é totalmente diferente. E conheci algumas outras religiões e não prosperei em nenhuma delas. E eu chegava, Ilma, muito jovem, na época principalmente de faculdade, que a gente ia, vamos nos reunir em torno disso, em torno daquilo, em torno de outras fés, né? E é uma coisa que não prosperava na minha vida. Eu me oferecia, olha, comprava livros, porque eu nunca fui de viver no superficial. Uhum. Eu queria saber mais. Sim. Então não bastava as pessoas trazerem uma mensagem, eu queria mais. E eu encontrei esse mais, esse plus na minha vida foi quando eu conheci as Escrituras. E eu estava à época naquele movimento de renovação carismática da Igreja Católica. E durante um retiro, eu fui batizada com o Espírito Santo. E naquele retiro, inclusive, eu falei como Deus surpreende, né? Porque onde eu estava havia uma adoração equivocada, e no momento que houve o batismo, a primeira coisa que veio ao meu coração é que eu estava no local errado. Então, adorando o que não era para ser adorado. Mas aquilo descortinou-se de uma maneira tão impressionante, como se tivesse lavado assim a minha visão com grandes jatos de água. A água do Espírito, a água que é a palavra do Espírito Santo, fez foi toda a diferença. Tanto que a partir daquele momento eu procurei as Sagradas Escrituras e o Evangelho genuíno. E aí desci as águas na terceira igreja batista lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e foi uma bênção. Mas o que eu fico assim maravilhada cada vez que eu olho para trás é que era só o começo. Só o começo. Era só o começo. De uma trajetória. Então o Senhor realmente descortina, né? Ele nos tira a cegueira espiritual, caem as escamas dos nossos olhos e cada vez mais a gente consegue perceber a vida à luz das Escrituras. Sim. Esta palavra que eu amo e amarei até a conclusão dos meus dias. Esta palavra é vida, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho o tempo todo. Então eu louvo a Deus pelas Escrituras, eu louvo a Deus todos os dias por todos aqueles que fizeram com que essa porção do Senhor, que é o Senhor mediante a palavra, a palavra encarnada, que é o nosso Jesus, chegasse até nós de uma maneira tão simples, que eu posso consultar a qualquer momento, que eu posso me alimentar. Porque conforme Bíblia, a fome, ela tem todas as respostas que precisamos. As orientações em todas as áreas. Todas as áreas da nossa vida. Nós não precisamos se perder com nada. Nada. Em nada. Quando estamos tristes, você abre a Bíblia, você lê, tem consolo. Então, assim, como diz, né? O Senhor fala conosco através da palavra. E é um conforto, é algo que quando você termina de ler, você está ali regozijando. E você fala, nossa, parece que Ele está aqui, porque não só parece, Ele está ao nosso lado, está juntinho na dor. Uma coisa que eu aprendi também, que não precisamos sentir
mas pela fé eu tenho certeza de que Deus está comigo, está conosco, mediante nosso buscar dele. Então, não precisa, porque há dias que você está tão atarantado, com tantas lutas, com tantos problemas, que as emoções elas nos fazem perceber de maneira equivocada a presença de Deus. Ainda assim, Ele está presente, Ilma. Está conosco. Não é uma sensação, não é um sentimento, é a certeza. É a certeza de que Ele é conosco, porque assim Ele prometeu. Está escrito, olha, Senhor, não me abandones. O Senhor deixou registrado. Nenhuma ovelha que chegasse às suas mãos, Ele jamais lançaria fora. É verdade. Então, se eu ou você em algum momento não sentirmos a presença dele, isso não significa que fomos lançados fora. Sim. É que o mundo de alguma maneira sobrecarregou nossos corações, nossas emoções, e estamos com dificuldade de ouvir a voz do Espírito, de sentir a sua presença. A presença. E nós temos observado, Tânia, que infelizmente esse tempo que a gente viveu agora, 2020, 2021, com essa pandemia, infelizmente teve pessoas que não teve força para retornar, para congregar, para estar adorando ao Senhor, e estão até hoje, né, ali com medo, preocupados, não está tendo força. É uma doença que veio para frustrar as pessoas, não é mesmo? O convívio. E assim, nós já queremos até deixar aqui um apelo, né, para quem está nos ouvindo. Saia da tua casa, venha louvar ao Senhor, venha adorar ao Senhor, porque a Bíblia nos diz: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas se você prostrou, parou, esfriou a fé, desanimou em meio a tudo isso que passou, eu quero convidar você, volta a ser quem você era, ou melhor, não é mesmo? Sim. Melhor, venha adorar ao Senhor, venha louvar ao Senhor, e você vai ver a diferença que Ele vai fazer na tua vida. Como diz a Tânia, você vai sentir Ele, é sentir Deus do lado, é sentir Deus perto e nos socorrendo a todo momento. É parceiro, é amigo, companheiro, é amigo. Companheiro. Então, assim, nós não podemos deixar que as lutas da vida nos distanciem, nos afaste dele. Porque, Ilma, é um ledo engano achar que na intimidade do nosso lar, somente ali podemos adorá-lo. Nós adoramos e nos relacionamos com Deus na prática da vida. Porém, irmãos, muitos alegam até que a igreja é cheia de defeitos, todas as igrejas, porque de fato são imperfeitas, formadas por pessoas imperfeitas, mas é ali que Deus ordena a bênção e a vida. Não deixe de congregar. Paulo nos alerta com relação a isso, que muitos haviam esfriado na fé e estavam deixando de congregar, de estar juntos, porque ali nós partilhamos nossas vidas, como estamos fazendo, Sim. Né, Ilma? E isso edifica a nossa fé e a fé do outro. Ali o Espírito Santo derrama seus dons, os dons são exercitados em prol de todos. Então, sozinho, lá na minha casa, cheio das minhas razões, por mais que eu adore o Senhor, o corpo de Cristo vai estar faltando você. Então, sentimos saudades, nós temos essa necessidade, né, de sermos sociais. Sim. Quanta gente estava com saudade de estar junto, tocar na mão do outro, olhar nos olhos, conversar de fato. Como sentimos falta disso, Meu né, Deus, Ilma? demais. Muito triste. Mas, por meio de todas as formas e ferramentas tecnológicas, inclusive como esse tipo de
de formato, né, da gente conversar, compartilhar a vida e fé, ficam registrados para que você venha somar também conosco. Então é algo que eu aprendi também na vida cristã. Não importa o que tenhamos vivido de decepções com um ou com o outro, o nosso Deus não muda. E se houve alguma decepção, a culpa foi de nós mesmas, né? Então, e daqueles com os quais convivemos, mas nunca de Deus, nunca de Deus. E você, assim como você, cada um tem o seu lugar no corpo de Cristo, e com faz falta, certeza, Ilma. com certeza. Faz falta. E na hora, irmã Tânia, mais difícil da nossa vida, que nós precisamos dele, ele está pronto para nos atender, porque nós estamos ali na brecha, nós estamos ali lutando, batalhando, estamos na presença dele. Aí chega um momento da nossa vida que nós olhamos de um lado para o outro, olhamos, parece que não há saída. Mas se quem já não viveu esse momento, né? Momento? Essa sensação de estar só, mas não estávamos. Mas não está. Então, assim, nesse momento, ele apresenta para nós. Mas se nós ficarmos em casa, será que quando nós precisarmos de um socorro urgente dele, como vai ser? Então, nós precisamos ter em depósito. Oração em depósito. Eu estou aqui orando, eu estou buscando, eu estou congregando para no dia da adversidade clamar e ele responder e trazer a vitória. Como você passou por este processo. A Tânia, ela é um exemplo de cura. O Senhor a curou. A Tânia passou por um processo que quando a medicina diz, só da medicina dizer você está com câncer, já é algo terminal aos nossos ouvidos. É terrível. Mas conta, irmã Tânia, essa experiência que você viveu, passou por isso e hoje está aqui para contar que Jesus é poderoso, ele faz maravilhas no nosso meio. Eu fiquei muito doente em 1999. Por várias situações e atingiu minhas emoções e eu não dei muito ouvidos ao meu próprio corpo. Então, mulheres e homens, né, fiquem atentos quando o corpo der sinais, não se faça de desentendido, desentendida, Sim. Porque nosso Deus construiu o nosso corpo de uma maneira tão maravilhosa que não compreendemos, mas cada sinal, cada manifestação do nosso corpo tem uma comunicação. Sim. E eu não dei muita atenção. E quando eu fui realmente, as forças foram acabando e tal, aí veio o diagnóstico. Aí eu fui operada e depois de 9 meses tive que fazer outra cirurgia e fazer tratamento com químio, não foi necessário rádio, e fui curada. Porém, Ilma, eu gostaria de compartilhar com todos que nesse ínterim minhas emoções estavam muito, muito abaladas. Debilitadas. Triste, né? Debilitada fisicamente e emocionalmente, atingindo o espiritual. E naquela época, queridos, eu perdi a vontade de viver. Mesmo tendo 2 filhas pequenas e muita coisa, muito trabalho, muita coisa para realizar, o desejo de estar viva, a felicidade de estar viva, parece que foi retirado do meu coração. E em algum momento na minha oração eu falava: Senhor, eu não vejo mais motivo para prosseguir, apesar de tê-los externamente. Então era algo muito pessoal e eu só falava isso com Deus. E eu tive um sonho, Ilma, que eu chegava diante de Jesus e um anjo falava: Tânia, estende suas mãos. E eu estendia e ele falou: o que você vê? Eu falei: nada. Ele falou: exatamente, elas estão vazias. Então, se naquele momento, entre uma cirurgia e outra, né, eu tive este sonho e eu percebi o quanto eu seria ingrata a Deus ter a porção de vida e não querer viver. Ter toda uma história, anos pela frente,
e não querer vivê-los. Eu percebi o meu egoísmo diante da dor, porque a dor faz isso, dá a impressão que só você sofre, o mundo inteiro está feliz, menos você. Isso é mentira, Ilma. Verdade. Muitos, milhares sofrem e enfrentam suas dores. Então, de alguma maneira, eu me acovardei diante da dor. Então, quando eu acordei, eu falei: Senhor, eu não quero me apresentar diante de Ti com as mãos vazias. Então, eu quero viver e vou lutar pela vida. E foi o que aconteceu. Lutou pela vida. Foi sofrido? Foi. Foi fácil? Não foi. Mas Deus era comigo. E o câncer foi embora. No nome de Jesus. E criei, junto com toda a minha família, com o pai delas, com avós e tios, primos que as amam muito, criamos de 3 aninhos que tinham, estão com 27. Olha que bênção. Então faz exatos 25 anos. 25 anos. 25 anos. 25 anos. Vão fazer 28. Que Deus acrescentou seus dias para você não apresentar diante dele de mãos vazias. Então, queridos, uma coisa que eu aprendi, quero muito, eu estava ansiosa por este momento com você, Ilma, é para justamente compartilhar isso. Não importa a dor, o obstáculo, a dificuldade. Não compare sua vida com a de ninguém. Você está escrevendo um livro. Cada um está escrevendo um livro da sua própria existência. Sim. Não se compare a ninguém. E quando a dor vier, saiba e diga ao seu coração e esteja com a sua fé fortalecida, como a Ilma falou, porque vai passar. Toda dor, todo desafio, toda luta, bem no olho do furacão, parece que vai nos consumir. Não é verdade, Ilma. Não é verdade. O Senhor é conosco e passaremos pelo fogo, não queimará, pelas águas, não afogaremos. Então, por favor, renove sua força. Se você estiver muito feliz, glória a Deus. Só recorde o tanto de bênçãos que já alcançamos. Só agradeça. Em poucos minutos, quantas bênçãos nós recordamos, né, Ilma? Sim. Deus é maravilhoso, Deus queridos. É e sua palavra é fiel, Ele é fiel à sua palavra para que se cumpra. Então, quando você se colocar diante de Deus toda noite, Senhor, eu quero viver todos os dias, meses e anos que o Senhor tem determinado para mim. É verdade. Este é um propósito que eu fiz há 25 anos. Tá valendo. Tá valendo. Eu acho que a irmã Tânia não vai parar de trabalhar para o Senhor, não, para viver 100 anos. Eu conheci uma senhorinha ontem com 94, mas numa elegância, numa força. Eu lá no íntimo, eu falei, Senhor, hashtag fica a dica. Fica a dica. Eu vou querer chegar até lá. Irmã Tânia, você, para nossa alegria, né, e para a glória de Deus, você é uma das nossas professoras da EBD, da Escola Dominical, a qual você falou algo assim que eu achei lindo, né, que você disse que é algo que é superior, porque você tem a sua vida secular, você tem o seu trabalho secular, sim, você é pós-graduada, tal, sua vida secular é uma bênção e tal, mas o que te preenche, que te deixa assim maravilhada é você estar ministrando ali na IBD, que é algo que você faz com dedicação, com prazer, que é um chamado mesmo que o Senhor coloca no nosso coração. É um chamado porque durante muitos momentos eu já quis desistir. Já fui mais intensa com relação à agenda, mas há mais de 20 anos que eu sou uma facilitadora do aprendizado da palavra de Deus. Eu amo aprender, é algo incansável, é uma fonte inesgotável. Ninguém sabe tudo, a gente só sabe pequeninas porções, gotinhas no oceano. Faíscas. Nossa, muito pouco. E algo que eu quero compartilhar, Ilma, é que
o amor à palavra, o aprendizado com a palavra é que tem sustentado minha fé nos dias difíceis. Porque há momentos em que é tirado tudo de nós, toda a segurança, toda a certeza do presente e do futuro, a instabilidade é algo certo, você não tem respostas imediatas. Então, quando eu vivi situações que me trouxeram esse tipo de sentimento, eu me recordava da palavra. Então, passei por enfermidades com uma das filhas em 2011, onde durante um ano não houve consolo para o meu coração. Eu estava muito machucada de ver um filho sofrendo, não sabia exatamente com que ferramentas ajudá-lo, buscava toda uma estratégia, uma logística médica, o que era possível, e ainda assim não via resultados. Então, tem um versículo em Efésios 6 que fala que no dia mau, havendo feito tudo, no dia mau, ficar firmes. Firmes em quê, irmãos? Na palavra. Na palavra. Deus honra, firmes no Senhor. Então, naquele período, eu não sentia a paz, eu estava com muitas dificuldades em todas as ordens, e eu sentia como se eu estivesse assim com o coração oco. Eu não sei se você já sentiu em algum momento, parece que você está vazia por dentro. Sim. Mas a fé não é emoção, queridos. É a certeza realmente daquilo que você crê, que o Senhor Deus faz o que Ele diz fazer, Ele é quem Ele diz ser, um Deus que está presente ao longo de toda a história da humanidade, habita no alto e sublime trono, mas habita com o simples, com o quebrantado de coração. Então, essa distância desse Deus tremendo e maravilhoso, e ao mesmo tempo com pessoas comuns, pecadoras, pessoas imperfeitas, isso é maravilhoso. Então, nos momentos de dor, nos momentos de alegria, é só glória, é só glória, é sorriso, é louvor, é alegria. Sim. Mas no momento do estreito da vida cristã, queridos, se apegue no Deus invisível, mas Ele é real, Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Isso não é um versículo vazio, nem é real. Eu experimentei, eu me experimentou, e todo aquele que nele crê e o busca vai experimentar. E ele não é só de domingo, não, né? Não. É um Deus tremendo, sabe, hein? Tânia, que quando o Senhor permite nós passarmos por este vale, a permissão do Senhor, muitas das vezes a pessoa confunde. Deus permitir passar pelo vale, a pessoa fala, Deus me abandonou. Não é verdade, me deixou Ilma. Sozinho. Não Deus é verdade. Como você está dizendo, esse vazio que sente, esse conflito dentro de nós, que parece que Deus está tão distante, me vem à memória. Porque a dor é grande, porque a demora da resposta é longa, né? Porque nós queremos a resposta hoje, agora. Tá doendo agora. Tá doendo agora, nós queremos agora. Mas quando o Senhor permite prolongar um pouquinho, aí me vem à memória a vida de Jó. Porque quando o Senhor permitiu Jó a estar naquele caos, a viver. E foi gradual, Ilma? Foi. Até chegar no Até aquele total. momento dele se coçar com um caco de telha abandonado. A própria esposa chegar e dizer, ei, moço, abandona esse seu Deus e morre. Tá adiantando servir esse Deus? O que ela quis dizer para ele? Quem é esse Deus que você serve? Ele não te ouve. Ele não tá nem aí para você. Mas era uma permissão do Senhor na vida de Jó, porque Deus sabia que ele suportaria. Então, quando o Senhor permite você passar por algo, Ele sabe, a Tânia não vai desistir. Ela vai conseguir. E o diabo lá do outro lado falando, quero ver agora. Agora ela vai acabar, agora eu vou derrotar, agora eu ganho.
Aí ali na frente ele vê que não adiantou funcionou. a insistência, não funcionou, porque maior é o que está conosco. Então nessa luta sua, nessa busca pela filha, a cura pela filha, vai no médico, vai em outro, e sai de Cuiabá, vai para São Paulo, e essa correria toda, meu Deus, aí pode até perguntar, como diz, onde está Deus? O teu Deus. Os familiares, né? Alguns a gente via nos olhos, né? Cadê o teu Deus? Onde está o teu Deus? E isso fica refletindo, né? O povo perguntando, a gente começa, meu Deus, onde o Senhor está? Cadê o Senhor? Onde o Senhor está? Muitas das vezes, na hora da aflição, nós nem sentimos Ele. Aí é que está o Porque a segredo. aflição é grande. É grande, mas não é porque eu não sentia que Ele não estava. É isso que eu queria muito compartilhar com todos. E eu acho assim que é de uma riqueza tão grande que essa bagagem eu não vou soltar até o fim da jornada. Não importa o que os meus sentimentos digam. A palavra diz que o nosso coração é enganoso e incorrigível. Dá pra gente confiar nele? Não dá. Então questione quando o seu coração disser que o teu Deus não te ouve ou está demorando demais. Nosso Deus não tarda. Tudo tem o seu tempo determinado e essa demora, como Ilma falou, forja o nosso caráter de fé, a nossa total dependência de Deus. Então, quando chegamos naquele estado onde não há mais para onde correr, não há mais para quem recorrer, você fala, Senhor, está tudo entregue em suas mãos. E aí você experimenta a paz que o mundo não pode dar e a dependência de Deus. De repente, a vida é muito dinâmica, começam a aparecer as soluções, dia após dia, você fala, é outra segunda-feira, é outro domingo, é outra semana. Não é, irmãos. Há algo acontecendo de maneira maravilhosa e sobrenatural num dia após outro em nossas vidas. Sim. Então, mesmo que o nosso coração diga não, a sua fé tem que dizer sim, o nosso Deus ouve e no seu tempo entrará com a sua ajuda, com seu socorro, com seu auxílio. É tremendo. É tremendo. Você passou 2011 nessa 2011? Foi, 2011. Nessa trajetória com a tua filha. Correndo aqui, correndo ali, mas em nenhum momento desistiu de alcançar a cura. Em nenhum momento desistiu que Deus não ia fazer, que Deus não ia olhar para você. Por quê? Ao contrário, todo momento estava ali na palavra. Na palavra. Senhor, Isaías 55 me deixa muito claro que meus pensamentos e planos não são os seus. Então, é por isso que a EBD é um instrumento maravilhoso do Senhor de fazer sólido o conhecimento no coração das pessoas. Então, os cultos de ensino, isso daí é um legado tão grande para o nosso coração, como você falou, é uma reserva. Você não sabe quando você vai usar, em que momento da sua vida lhe vai ser requerida aquela força, aquela informação, aquele legado que está ali, guardadinho, porque o Senhor vai permitir com que vivamos algumas situações onde será necessário provar o que temos aprendido. Eu acho que escutei essa semana, acho que a semana passada, o pastor Edivaldo mencionando que antes de preparar qualquer ensino, o Senhor o coloca para viver aquela porção. Aquele momento. E é bem isso, o Senhor Deus quer que aquilo que aprendemos seja pouco. Se você domina pouco da palavra, conhece, pratique. O Senhor vai requerer isso de mim e de você. Com certeza. Nós que participamos do culto da palavra, que hoje é culto da palavra. Da palavra. Nós estamos ali realmente para aprender a palavra. Então,
Quando você vem para o culto da palavra e eu observo a Tânia, ela está ali no culto da palavra e anotando. Hábito, né, de professora, mais Hábito forte. de professora. Mas isso é importante, Tânia, porque você está ali anotando o que você está ouvindo, que está aprendendo. Você vai chegar em casa, você vai ler, alimentar melhor aquilo ali, o seu tempo. Isso não tem preço para as nossas vidas. E vai para o nosso acervo, né, Ilma? Eu não sei em que momento eu vou precisar utilizar aquela porção. Aquela porção. E quando você está ali ministrando na IBD, é algo tão assim, convicto, que você está ali abençoando vidas. Que vidas que chegaram ali aquele domingo de manhã vão sair renovados dali. Vão sair diferente, porque vai sair com a porção da palavra de Deus. Então vale a pena, né? Quem não vem na escola dominical, começar a vir, começar a participar da escola e dos nossos cultos. Porque o culto de domingo é um culto da família, um culto de gratidão, um culto de louvar ao Senhor. Sim. E na terça e no domingo de manhã é para aprendermos. Aprender, comer da palavra, comer a palavra, né? Porque a palavra do Senhor, cada manhã, ela é nova. Você já observou, Tânia, que você lê uma passagem, você leu, você achou interessante aquela passagem, você aprendeu algo, só que daqui uns dias você vai ler aquela passagem, você aprende outra coisa. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Como nós somos totalmente instáveis, precisamos de uma porção diferente hoje, amanhã não precisamos. Hoje eu preciso de muito, amanhã eu preciso de pouco. Então, a palavra de Deus nos concede esse porcionamento do discernimento, da orientação para aquele dia. Por isso que tem que ser fresca. Tem que ser fresquinha. Tem que ser, não adianta a gente viver de experiências do passado, né, Ilma? Não. A gente olha para trás no sentido de recordar com gratidão quão grandes coisas o Senhor já fez. Mas Ele continua fazendo o presente e fará no futuro. Então, a cada manhã, Ele tem uma porção específica para eu viver e para eu praticar. Eu queria até ilustrar que eu tive uma situação com uma profissional, uma engenheira que está vendo uma determinada situação para mim, e eu fui indelicada com ela, e foi algo bem recente, foi ontem. Porque ela criou tantos obstáculos que eu fiquei assim, fui indelicada com ela, né? Eu falei, olha, a outra profissional me atendeu emburrada, você está criando muita dificuldade. Enfim, eu estava no meu direito, mas a forma como eu falei foi muito indelicada. Imediatamente ela me atendeu, resolvi o meu problema e fui embora. Ilma, o Espírito Santo me puxou a orelha imediatamente no caminho. Isso é jeito de falar com ela? Precisava você falar com ela? Aí eu comecei a conversa, né, Ilma? Eu falei, poxa, senhor, mas olha, eu tive paciência, 1, 2, na terceira ela estava criando tanto obstáculo por uma coisa que estava agendada, foi confirmada, e ela criando obstáculo. Isso não justificava minha forma indelicada. Aí eu tirei, eu estava lendo a palavra, não tirei um versículo, fechei, não. Eu estava lendo a palavra ontem à noite e segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí a reflexão do meu pãozinho diário era: você já refletiu a paz do Senhor com os que você conviveu hoje? Aí eu falei, nossa, Espírito Santo, o Senhor veio me chamando a atenção. Como que quer dizer chamando a atenção ou me falando? É quando coloca um pezinho no nosso coração. A gente sabe que fez demais, falou demais, se achou correto demais. Sim. É onde a gente erra, Ilma. Verdade. Aí eu peguei, como eu tinha o contato dela no WhatsApp,
lá pelas 11 horas da noite, eu mandei pedindo desculpas Sim. pela minha indelicadeza. E aí dormi em paz, Vilma, mas foi tão bom. Então a correção imediata é muito bom. Quem corrige é porque ama, né? Se o Senhor nos corrige, é como pai que ama o filho, não quer, Tânia, que se perca. Nós precisamos ser sensível à voz do Espírito Santo. E ele falou com você porque você é sensível. Nós precisamos ser sensível à voz do Espírito Santo. Sabe por quê? Quando você é sensível à voz do Espírito Santo, quantos livramentos o Senhor nos dá. Nossa. Porque nós somos sensíveis à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo nos comunica antes para nós orarmos, repreender. Sim. Para que o mal não venha acontecer. O mundo espiritual não dorme, Não Ilma. dorme. Então, principalmente mães, quando tiverem sonhos, quando tiverem sensações a respeito da própria vida, que nem sabe explicar, ou a respeito dos filhos, por favor, interceda. Até por quem você nem conhece ou mal conhece, né? Mas veio aquela pessoa à nossa mente, interceda, pedindo a Deus que livre de todo o mal, porque o mundo espiritual não dorme. Não dorme. E muitas das vezes, Tânia, o Senhor nos fala através de sonhos. Sonhos, e muitas das vezes a pessoa não coração. Entende porque sonhou. Eu tive uma experiência há poucos dias atrás. Sim. Com a minha netinha, a caçulinha. Eu tive um sonho e após este sonho eu acordei pela manhã e eu conversei com meu esposo e eu fiquei muito desesperada com aquele sonho e eu disse, meu bem, assim mexeu com o meu emocional, que eu via ela perdendo a vida e aí mexeu com o meu emocional, fiquei muito abalada. E meu esposo disse, não, vamos orar para repreender. Daí 2 dias eu sonhei novamente, mas aí foi mais forte. Eu sonhei com o mesmo contexto? Isso. Eu sonhei que ela estava linda, linda, um vestidinho, coisa mais linda, linda, parecia uma bailarina. E tinha uma mala pequenininha dentro da minha sala, aquela mala. E eu olhei e falei assim, de quem é essa mala? Aí meu filho falou, mãe, a Raquel vai viajar. Eu falei, a Raquel? Sim, mãe, ela vai viajar. Ela só está esperando o vô vir buscar ela. E era o meu pai que viria buscar ela. Meu pai já dorme no Senhor, já há 10 anos. Nossa, deixou você muito aflita. E eu fiquei aflita, Tânia, naquele momento, quando eu acordei. E eu disse, meu esposo, o sangue de Jesus tem poder. Eu fiquei desesperada. Eu falei, vamos orar. E nós oramos, clamamos ao Senhor. E durante aquela semana, eu comecei a orar e dizer, Senhor, se há algum projeto maligno, quebra. No nome de Jesus. E fui orando. Naquela mesma semana, eles viajaram para São Paulo. Quando chegou lá, saiu uma coisinha assim, tão simplesinha no dedo dela. Simples. Uma inflamação. Uma inflamação. E a minha nora falou assim, sogra, a gente já levou na farmácia, já passou remédio, está aumentando. E o dedo dela foi aumentando, ficando escuro. Falei, então corre pro médico. Como se fosse um tétano. Sim, né? Correram pro médico. Chegou lá, o médico olhou e o médico já falou assim, vai pro centro cirúrgico. Mas por que, doutor? É cirurgia, nós vamos amputar o dedo dela. Meu Deus. E eu não sei se essa infecção já está em outros lugares. E quando o médico levou, falou que ia para o centro cirúrgico, a minha nora já ligou para mim, para o meu esposo, ora aí, ora, que eles querem amputar o dedo da neném, ora. E a mãe dela também, campanha de oração, todo mundo, e nós ligamos o pastor Edivaldo, e começamos a pastora Eliane, nos ajudou em oração, e começamos aquele clamor. E ela entrou para o centro cirúrgico. Quando ela entrou para o centro cirúrgico, o médico olhou o dedinho dela e falou, não, vou fazer uma cirurgia e que provavelmente vai resolver. Se não resolver, nós vamos amputar.
Porque só de falar que ia amputar o dedinho dela já doeu dentro de mim. Lógico. Já ficou aquela sensação terrível. Aí o médico fez a cirurgia, abriu o dedinho dela, limpou, fez a cirurgia, mas assim, não garantiu que seria a solução. Resultado, sim. E aí pediu para que ela ficasse lá mais um mês, depois mais um mês, para ele ficar olhando. Sim. Tânia, eu acredito que ali seria a investida do inimigo. Faz muito sentido. Muito. Mas naquele momento que nós oramos e quebramos aquele mal, o Senhor permitiu vir esse mal sobre o dedinho dela e ela passar por essa cirurgia e não ter que amputar o dedinho dela, passou pela cirurgia, foi cuidada, não amputou. Esses dias eles tiveram que ir de novo para São Paulo, o médico olhar o dedinho, tá tudo ok, porque a mão do Senhor alcançou. Interveio. Então seria o quê? Uma infecção que seria generalizada, que traria a morte. A morte. Mas quando nós clamamos, o Senhor ouve. O Senhor o livrou da morte. O livrou de amputar o dedinho dela. Então é algo assim, nós precisamos ser sensível à voz do Espírito Santo, precisamos ser sensível para entender o que o Senhor quer nos falar. Cabe aqui, Ilma, algo que eu aprendi também nas Sagradas Escrituras. Há sonhos que são provenientes do cansaço do dia a dia. Então, são sonhos que não gravamos, são sonhos provenientes do calor, do cansaço físico, enfim. Há sonhos que são da nossa alma, das nossas emoções, aquilo que você passou ou está lutando. Então, vem sonho a respeito de um objeto, de uma pessoa com o qual você está lidando. E há sonhos que são revelações da parte do Senhor. Como discernir? Pelas Escrituras, porque elas nos orientam o que fazer e como fazer. O que você fez? Não ficou claro para você, mas o Espírito Santo colocou um incômodo no seu coração, você se posicionou em oração e sabia que algo não muito bom estava por vir. Entrou em oração. Aí o que as Escrituras dizem? Orai sem cessar. Orai uns pelos outros, intercedei uns pelos outros. Então minha vida só tem sentido em prol da tua, a tua só tem sentido em prol dos demais. Então o Espírito Santo de Deus incomodou você para que você se posicionasse no mundo espiritual e guerreasse pela vida da sua netinha. Sim. Se apesar de feito tudo isso, o Senhor a chamasse para si, é Ele. É Ele que é soberano sobre tudo e sobre todos. Mas a sua parte você fez. Sim. Né? Como a armadura de Deus, você tomou a armadura de Deus, pegou a espada que é a palavra e saiu guerreando no mundo espiritual. Então, orando, quebrando toda intervenção maligna, todo espírito de morte que estava ali ao derredor, e o Senhor interveio. E pôde fazer completa a obra. Completou a obra. E nós temos que entender esse momento aí. Porque muitas das vezes a pessoa questiona: mas por que eu orei e não aconteceu? Deus o levou. Por que Deus tirou de mim? Porque, fica questionando. É como você diz: se o plano do Senhor é de permanecer aqui na terra, o milagre vai acontecer. Vai acontecer. Ele vai fazer. Agora, se chegou o momento que é preciso ele guardar, levar e deixar no esconderijo dele, não tem. Aí você vai ter que orar diferente. Sim. Vai pedir para que o Senhor console, o bálsamo seja derramado. Santo, que ele venha fazer você entender o momento difícil. Tudo isso. Eu lembro muito da situação que Davi viveu quando orava pelo seu filhinho que estava muito enfermo. Então ele jejuou, ele não se perfumou, enfim, ele de fato se humilhou diante de Deus. Se derramou na presença do Senhor. E quando chegou a notícia de que o filhinho havia partido, ele, apesar de triste, se levantou, se alimentou,
tomou um banho e foi enfrentar a vida. E muitos não entenderam. Como assim? Por quê? O que era para ser feito humanamente falando, ele lutou no mundo espiritual, ele batalhou, mas a vontade soberana do Senhor como consequência de outra situação, foi executado. Então ele de fato se convenceu e se fortaleceu para enfrentar o restante da vida. Verdade. Assim devemos fazer. Quantos nesses 2 anos perderam, né? Muitos. Pessoas amadas, pessoas queridas, nós e de mesmos, maneira misteriosa. Muitos tinham tudo para ir, não foram. Muitos tinham tudo para ficar, eram fortes, saudáveis e uma série de características e mesmo assim partiram. Nós passamos por este processo, que foi a minha sogra e a minha cunhada, dentro de 15 dias. Verdade. Né? Foi um processo assim bem muito difícil de viver naquele momento. A minha cunhada nova, 45 anos, tinha tudo pela frente, tudo pela vida. Mas nós oramos, pedimos ao Senhor e o Senhor fez a vontade dele. Soberano. Então não teve. Para nós foi doloroso, foi difícil, porque você vai ao cemitério para sepultar alguém querido, daqui 15 dias você vai novamente. Nossa. É uma dor assim incalculável. Não está cicatrizada, é como ferida sobre ferida. E isso para nós foi muito doloroso, mas a gente entende que o Senhor é soberano. Outra coisa que eu aprendi nas Escrituras, Ilma, que Deus tem a vontade soberana. Ele falou, água parou. Tem a vontade diretiva, ele te dá a direção. Foi o que ele fez. Ele permitiu por meio dos sonhos que você interviesse mediante oração, mediante clamor, chamou outras pessoas para orar, o corpo de Cristo se uniu e as orações subiram. Então houve uma direção de Deus. E tem a vontade permissiva. Se você nada fizesse, Ilma, muito provável o resultado seria diferente. Então Deus deu uma direção, mas você nada fez, então houve uma permissão. Então tem uma vontade permissiva. Às vezes nós pedimos coisas que não nos farão felizes, Ilma. O Senhor até permite, mas não era aquilo que Ele tinha para nós. Mas de tanto insistirmos obstinadamente, às vezes até alcançamos, mas não traz felicidade. Não traz a felicidade. É outra coisa que eu aprendi nas Escrituras. Então nós temos que ser sábio nas nossas petições. Cuidado, nem tudo que falam é de Deus, é de Deus. É de Deus. Temos que Preste ter cuidado. muita atenção nos sinais que o Senhor, Ele não deixa confundido. Está escrito, Ilma. Está escrito, Ele então, não se deixa... eu estou confusa, não tomo decisão. Se eu estou na dúvida, não dou um passo. Porque o Senhor não deixa confundido quem nele espera. Verdade. E, Tânia, é uma pena nós não podemos prolongar, ficar aqui horas e horas. Aqui a gente se sente em casa, né? Gente, só faltou o cafezinho, tá? Gente, é tão gostoso, vocês não têm noção, assim, quanto é maravilhoso a gente ter esse bate-papo e aprender um pouco do que Deus já fez, da trajetória que já passou. A Tânia, como eu já disse para vocês, essa trajetória dela de vida. Tem as filhas gêmeas, que é uma graça, é uma bênção. Não vai dar tempo dela contar como ela gerou essas filhas. Fica para uma outra Fica oportunidade. Próxima, que ela vai contar, que é uma bênção também. E ela é a nossa professora da IBD, uma das professoras. Está aqui, sempre aqui, ensinando aquilo que ela aprende na palavra do Senhor. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Mas eu gostaria que esse podcast, eu vou pedir para o meu diretor, para ele dar mais umas horinhas para nós. Em outra oportunidade, né, Ilma? Porque a gente começa a contar da bondade do Senhor, a falar o que Ele faz, o que acontece, e vai nascendo, vai voltando à memória, assim, coisas
maravilhosas. Quão grandes coisas Ele faz Sim, por todos nós. Da convivência nossa com o Senhor. Sim. É algo assim fantástico, é algo maravilhoso. Então nós não podemos deixar de passar para você essas experiências que temos, que é maravilhoso. E eu gostaria de convidar você, viu? Vem para a EBD para você conhecer a irmã Tânia. Conhecer, comer da palavra, Comer compartilhar. da palavra. Nós temos professores maravilhosos, atuantes, dedicados. A gente sente o amor, a preocupação de cada um deles. Que cada ouvinte da palavra se torne um praticante cheio de experiências, de momentos com Deus que servimos. E o que aprende, Tânia, aqui na escola dominical, o que aprende no culto de ensino, o que aprende, fica guardado, leva para sempre, cria família debaixo da bênção de Deus, como eu estava te dizendo. Os meus netos, eles têm o prazer de falar, vamos para a igreja? Vamos, vai ter salinha das crianças. E no domingo é 2 cultos. Sim. E a gente participa dos 2 cultos aos domingos. E o dia que eu falava assim, vamos embora hoje, ficar só num culto, terminava o primeiro culto, vamos embora. Ele já falou, vó, não vai ter o segundo culto, vó? Vai, mas a gente teve no primeiro. Não, vó, eu quero ficar também pro segundo culto. Então tá bom, vamos ficar. Porque desde bebezinho, está ali, vindo para casa, eu tenho o prazer de vir para a igreja. E quando os pais tomam essa responsabilidade de trazer para a EBD, trazer na terça-feira, que agora está tendo a hora Power das crianças, que está uma coisa maravilhosa. Que projeto lindo, né, Tânia? Eles estão recebendo respostas do Senhor mediante o clamorzinho deles. Nossa, muito o dia lindo. que a Elisama esteve aqui falou de resposta que a criança teve. Gente, é lindo, lindo, maravilhoso. Não fica em casa não, gente. Vem adorar o Senhor conosco, vem louvar ao Senhor conosco. Isto é muito bom. Vem renovar tuas forças. Olha, a sua saúde vai ser outra. As portas vão se abrir. Amém. Tudo vai dar certo para você no nome de Jesus. Amém. É o que nós queremos para todos. E se qualquer tempestade, qualquer vendaval afastou nossos filhos, isso não pode ser desculpa para que o pai e a mãe também se afastem. Persevere. É só você na sua casa que persevera? Amém. Então o Senhor te pôs como coluna. Persevere. As orações vão subindo. E ainda que não estejamos aqui, o Senhor dará a resposta e trará salvação aos entes queridos da nossa família. Então, persevera, não desista deles. Seja a coluna. Amém, querida, amém. Né? Temos que seja a coluna da tua casa. Foi eleita, não reclama. Coluna aguenta, aguenta o peso maior e Deus é conosco. Coluna aguenta o peso da laje. Isso. Então vem adorar o Senhor, tá bom? Irmã Tânia, Deus abençoe sua vida. Eu que agradeço, querida. Sua família, o seu lar, amém. O seu trabalho. Amém. Deus continue abençoando você como professora na IBD. Para o que for. Amém. Que o Senhor continue te dando saúde, esse vigor. Amém. Agora eu tenho certeza que você não vai apresentar diante dele de mãos vazias. Não. E só no tempo certo. E não precisa ser tão ligeiro. Não, pode demorar bastante. Glória a Deus. Está trabalhando para o Senhor. Glória Sim, a Deus por isso. É o que dá sentido às amém. Nossas vidas. Isso é muito bom quando nós estamos dispostos para fazer algo para Ele. Agradecer em gratidão, né, a Ele, tudo que Ele faz. E se amamos, e se fazemos o que quer que seja, é porque Ele amou primeiro a gente, porque Ele faz primeiro. Ele faz primeiro. Ele faz tudo por nós. E faz perfeito, né, Nossa, Tânia? Ele é muito faz lindo. Perfeito, Ele é maravilhoso. Então, queridos, estamos chegando aqui aos nossos momentos finais. Muito obrigada, e desde já querida. eu quero pedir para a irmã Tânia fazer uma oração, abençoando a tua vida, abençoando o teu lar, abençoando o teu trabalho, a tua família, a tua casa.
vai ser abençoado no nome de Jesus. Aquela causa que está impossível para você, aquele problema, aquela enfermidade, aquilo que você já desistiu ou pensa que você não vai conseguir, que não vai fazer, entrega agora, neste momento, aos pés da cruz, deixa lá nas mãos do Senhor. Amém. Ele vai te dar uma resposta maravilhosa. Você vai dar o testemunho de vitória, assim como nós testificamos aqui. Amém. Você vai testificar que Deus é poderoso para cumprir todas as suas promessas. A irmã Tânia vai estar abençoando cada vida, amém, cada lar, no nome de Jesus. Amém. Agradeço muito a oportunidade e que a graça de Deus continue superabundando em nossas vidas, de segunda a segunda. Amém. Nós já vamos ter que marcar um retorno, porque agora o povo vai ficar curioso para saber como que a irmã Tânia gerou as gêmeas. Isto. Vamos orar. Mas nós vamos marcar muito breve, a irmã Tânia vai estar de volta para a gente continuar esse bate-papo bacana aqui. Ora, irmã Tânia. Vamos orar. Grandioso Deus, na tua santa presença, Pai, queremos te render graças por esse singelo momento. Obrigada, Jesus, pela porção de vida, pela porção de alimento que o Senhor nos concede diariamente. Obrigada, Senhor, por ter nos amado, por ter nos chamado para perto de Ti, Senhor. Querido Deus, neste momento, Senhor, nós queremos suplicar o Teu favor. Todos os que estão nos ouvindo sejam alcançados com a Tua mão forte e poderosa, intervindo naquela área mais urgente de que cada família precisa. Senhor, todo sentimento de rejeição, de inferioridade, de tristeza, a síndrome do não posso, não sou capaz, caia por terra em nome de Jesus nos corações. Pai, a Tua palavra nos garante que em Deus faremos proezas. Que cada filha e filho Teu, Senhor, que nos ouve, possa ter essa certeza no coração de que o Senhor é conosco todos os dias de nossas vidas, quer sintamos, quer não, quer tenhamos abundância ou escassez, o Senhor está conosco e breve toda dor será minimizada, toda dúvida será desfeita, toda direção que é requerida será manifesta. Senhor, troca as vestes de tristeza neste momento por de alegria. Troca, Senhor Deus, tudo aquilo que puxa os sentimentos, a fé das pessoas para adoecer, Pai. Troca agora, neste momento, que nesse instante o Teu Espírito Santo esteja a mover o que tem que ser movido e acrescentar porções generosas de paz e alegria aos Teus filhos. Obrigada por este momento, pelo privilégio de falar da Tua palavra e de buscar a Tua face, Senhor. Em nome de Jesus nós queremos agradecer e romper em fé a cada dia de nossas vidas. Cumpra em nós os Teus desígnios. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós queremos despedir só por um momento, porque se Deus assim o permitir, semana que vem estaremos de volta com mais uma convidada, com mais um bate-papo aqui no nosso podcast. Muito obrigada, e nós queremos louvar a Deus pela tua vida que está ligadinho conosco. E não se esqueça, logo após as 20 horas, o programa Bíblia Viva, você não pode perder. Obrigada, Ilma, amém, mais uma Tânia, vez. Amém. Felicidades a todos. Amém. Deus abençoe sua vida. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até breve, se Deus quiser. Glória a Deus, que vencemos mais uma.